Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Nesse vídeo, vamos discutir uma questão que caiu no segundo exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2017. O tema abordado na questão é margem de contribuição. Uma indústria produz um único produto e adota como método de custeamento o custeio variável. Essa indústria apresentou em 31 de agosto de 2017 a seguinte demonstração do resultado para fins gerenciais, referente ao mês de agosto, equivalente à produção e venda de 500 unidades. Esta demonstração do resultado é para fins gerenciais, pois está baseada no método de custeio variável. Para fins fiscais e de auditoria, a metodologia de custos a ser adotada deveria ser o custeio por absorção. A demonstração começa com a receita bruta com venda de produtos no valor de R$ 450 mil. Da receita bruta são deduzidos os tributos sobre vendas no valor de R$ 81 mil, a comissão sobre vendas no valor de R$ 18 mil e os custos variáveis no valor de R$ 200 mil. Assim, obtemos a margem de contribuição no valor de R$ 151 mil. Deduzindo da margem de contribuição os custos fixos no valor de R$ 85 mil e as despesas fixas no valor de R$ 34 mil, chegamos ao resultado do período no valor de R$ 32 mil. Para o mês de setembro de 2017, a indústria estima produzir e vender 400 unidades desse mesmo produto, nas mesmas condições e com a mesma estrutura disponível em agosto de 2017. Considerando-se apenas as informações apresentadas, a margem de contribuição total da indústria prevista para setembro de 2017 é de... Observe as opções de resposta para a questão. Custeio variável ou direto? No custeio variável, parte-se do princípio de que um produto ou serviço é responsável apenas pelos custos e pelas despesas variáveis que geram. Tais custos e despesas, de fato, só são incorridos se os produtos existirem e estão a eles diretamente vinculados. Ao contrário, os custos e despesas fixas são incorridos independentemente da existência de um produto em particular. Os custos e despesas fixas são custos estruturais e são mais vinculados a um período de tempo do que a uma unidade de produto específica. No custeio variável, os custos e despesas variáveis são tratados como custos de produção dos produtos e os custos e despesas fixas são tratados como despesas do período. Custos variáveis. Custos variáveis são os custos cujo valor total aplicado à produção de um período muda proporcionalmente às modificações ocorridas no nível de produção. Se for uma despesa variável, seu valor total muda proporcionalmente às variações no volume de venda. Vejamos alguns exemplos. Os materiais diretos, representados pelas principais matérias-primas utilizadas no processo de produção, são normalmente considerados um custo variável, uma vez que só são consumidas se houver produção. A mão de obra direta é aquela que está aplicada diretamente ao processo produtivo e só existirá se houver produção. Por isso, a mão de obra direta também é considerada um custo variável. Os impostos sobre vendas são considerados como uma despesa variável, pois guardam proporcionalidade com o preço de venda. Portanto, só irão existir se as vendas ocorrerem. Custos fixos. Custos fixos são os custos cujo valor total alocado à produção de um período permanece constante independentemente de alterações ocorridas no nível de produção. Em caso de despesas fixas, o valor permanece constante em relação ao volume de vendas. Vejamos alguns exemplos de custos fixos. O aluguel da fábrica é considerado um custo fixo, pois o seu valor total independe do número de unidades produzidas. A depreciação de máquinas também é considerado um custo fixo, pois o seu valor independe do número de unidades que são produzidas. Os salários do pessoal da administração geral é considerado uma despesa fixa, pois o seu valor total independe do volume de vendas.
Margem de contribuição. Margem de contribuição é a diferença entre a receita ou o preço de vendas e os custos e despesas variáveis. A margem de contribuição total pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição é igual a preço de venda total ou receita total menos o somatório dos custos variáveis totais com as despesas variáveis totais. A margem de contribuição unitária pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição unitária é igual a preço de venda unitário menos o somatório do custo variável unitário mais a despesa variável unitária. Classificação dos custos ou despesas como variáveis ou fixas. Como despesas variáveis, temos os tributos sobre vendas no valor de R$ 81 mil e a comissão sobre vendas no valor de R$ 18 mil. E o valor dos custos variáveis é de R$ 200 mil. Estes custos e despesas só existem se os produtos forem fabricados e vendidos. Seu valor total depende diretamente da quantidade de produtos fabricados e vendidos. Os custos fixos são de R$ 85 mil e as despesas fixas de R$ 34 mil. O valor total destes custos e despesas independe da quantidade de produtos fabricados e vendidos. Nesta demonstração do resultado para fins gerenciais, baseada no custeio variável, os custos e as despesas fixas são deduzidos da margem de contribuição total para se chegar ao resultado do período. Cálculo da margem de contribuição unitária para o mês de agosto de 2017. Conforme apresentado na demonstração do resultado, a margem de contribuição total do mês de agosto de 2017 foi de R$ 151 mil. Segundo o enunciado da questão, o número de unidades produzidas e vendidas em agosto de 2017 foram de 500 unidades. Dividindo então a margem de contribuição total pelo número de unidades produzidas, obtemos a margem de contribuição unitária, que é de R$ 302 por unidade. Vejamos agora como foi composta a margem de contribuição unitária para o mês de agosto de 2017. A receita bruta total com a venda de produtos foi de R$ 450 mil, que dividida pelas 500 unidades produzidas e vendidas, gera uma receita unitária de venda de R$ 900. Os tributos sobre vendas totais foram de R$ 81 mil, que divididos pelas 500 unidades produzidas e vendidas, gera uma despesa com tributos unitária no valor de R$ 162. As comissões sobre venda totais foram de R$ 18 mil, que divididas pelas 500 unidades produzidas e vendidas, gera uma despesa unitária com comissão sobre vendas de R$ 36. Os custos variáveis totais foram de R$ 200 mil, que divididos pelas 500 unidades produzidas e vendidas, determinam um custo variável unitário de R$ 400. A margem de contribuição total foi de R$ 151 mil, que dividida pelas 500 unidades produzidas e vendidas, gera uma margem de contribuição unitária de R$ 302. A margem de contribuição unitária também pode ser calculada da seguinte forma: do preço de venda unitário, de R$ 900, vamos deduzir os tributos sobre venda unitário, de R$ 162, as comissões sobre vendas unitária, de R$ 36, e os custos variáveis unitários, de R$ 400, para assim obtermos a margem de contribuição unitária de R$ 302. Cálculo da margem de contribuição total para o mês de setembro de 2017. De acordo com o enunciado da questão, estima-se que no mês de setembro serão produzidas 400 unidades nas mesmas condições e com a mesma estrutura do mês de agosto. Então devemos utilizar a margem de contribuição unitária do mês de agosto no valor de R$ 302 e multiplicá-la pelo número estimado de unidades a serem produzidas e vendidas em setembro de 2017, que são 400 unidades. Assim, obtemos o valor da margem de contribuição total para o mês de setembro de 2017,
que será de R$ 120.800. Vamos ver agora a composição da margem de contribuição total para o mês de setembro de 2017. Para obtermos a receita bruta total com a venda de produtos, vamos multiplicar a estimativa de 400 unidades a serem produzidas e vendidas em setembro de 2017 pelo preço unitário de venda de R$ 900. Assim, obtemos a receita bruta total de R$ 360 mil. Para obtermos o valor total dos tributos sobre venda, basta multiplicar as 400 unidades estimadas pela despesa unitária de tributos sobre vendas de R$ 162. Assim, o valor total dos tributos sobre vendas será de R$ 64.800. Para obtermos o valor total das comissões sobre vendas, devemos multiplicar as 400 unidades estimadas pela despesa unitária com comissões sobre vendas de R$ 36. Logo, o valor total das comissões sobre venda será de R$ 14.400. O valor total dos custos variáveis será obtido pela multiplicação das 400 unidades estimadas pelo custo variável unitário de R$ 400. Logo, o custo variável total será de R$ 160 mil. O valor da margem de contribuição total será obtido então pela multiplicação das 400 unidades estimadas pela margem de contribuição unitária de R$ 302. Logo, a margem de contribuição total será de R$ 120.800. A margem de contribuição total também pode ser calculada da seguinte forma: da receita bruta total com venda de produtos de R$ 360 mil, vamos subtrair o valor total dos tributos sobre vendas de R$ 64.800, subtrair o valor total das comissões sobre venda de R$ 14.400 e subtrair também o valor total dos custos variáveis de R$ 160 mil. Logo, a margem de contribuição total será de R$ 120.800. A resposta correta da questão é a letra B. Considerando-se apenas as informações apresentadas, a margem de contribuição total da indústria prevista para setembro de 2017 é de R$ 120.800. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar uma curtida e de se inscrever no canal. Até a próxima!